Programa RicardoOlandini.net. Olá amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Hoje nós vamos falar de internet das coisas, de cloud computing. E conosco, um velho conhecido de vocês. Daqui a pouco. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Jean Carlos Santos, coloradaço, bonita gravata, hein, tia? Obrigado, prazer estar contigo novamente. Bacana, tia. Eu queria que tu falasse um pouquinho, primeiro, depois pode contar isso aí, como é que estava lá a terra do Trump lá, estivesse na Disney, né? Disney com a família. Qual Disney? Eu estava em Orlando e Kissimmee, né? São duas cidades próximas na Flórida. Na Flórida, legal, muito bacana. Eu conheço as duas Disney, né? Bom lugar para descontrair. A lá da Califórnia, não, é o jardim, é o parque de diversões para crianças de todas as idades, né? Já quando começa a curtir, digamos lá, 2, 3 anos de idade, né? Que já começa a curtir as coisas até quando puder, porque tem para todos lá, né? Tem diversão para todos, né? E a gente volta a ser criança, isso que é muito legal. É muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. E tu entra para determinadas coisas, assim, da magia do cinema, da magia... muita coisa ainda, eles usam alta tecnologia, mas tem coisas que ainda guardam aquelas tecnologias do passado que eram muito bacanas e que tu também não percebia, né? A Disney tem uma história para contar, né? Quanta coisa bacana tem lá na Disney para ver. Tu vai no Epcot Center, por exemplo, né? Tu viaja o mundo inteiro praticamente. Numa tarde, tu visita a Europa, tu visita a Ásia, tu visita a África, né? Tu vai ao Marrocos, né? Tu vai a vários lugares. É muito bacana, né? Muito legal. Eu acho um lugar excelente para entretenimento, mas principalmente para que a gente possa descomplicar um pouco a nossa vida, né? Que a gente possa sonhar um pouco mais, desejar um pouco mais, sem aquela pressão de sempre, né? E normalmente no nosso cotidiano, a gente esquece dessa simplicidade, né? E lá é um bom momento para tu reviver isso, reviver a infância, reviver as coisas boas e deixar a vida um pouco mais leve. Então, é realmente muito legal. Levou a filharada lá? Levei. Adoraram? Sim, a esposa e os 2 filhos, adoraram. Tá, quando é que tu vai voltar? Porque ele já deve estar incomodando até agora, né? Pai, quando é que vamos de novo? Daqui a um ano querem voltar lá, com certeza. Legal. E com razão, né? Sim. E tu tem que trabalhar para isso aí, para levar a gurizada lá na Disney. Lá a gente lembra, poxa, por isso que a gente trabalha bastante, para poder ter momentos como esse. Isso aí, legal. E Ricardo, o que é essa tal de internet das coisas? E depois eu quero que tu fale um pouquinho daquilo que também muita gente não sabe que já está na cloud, né? O que é a cloud? Ele vai dizer o que é a cloud, mas todos nós já estamos na cloud. Você que está nos assistindo aí, de todas as idades, você já está na cloud e não sabe. Jean, o que é a internet das coisas? Também outra coisa que muito se fala. Bom, na minha percepção, na minha humilde visão, porque conceitos tão abrangentes como esse, né, que tu estuda, que tu avalia, a gente consegue inúmeras informações, falar sobre cloud, falar sobre internet das coisas, mas na minha avaliação, a internet das coisas é tu poder estar conectado na internet com os diversos equipamentos que podem se valer da conectividade de internet. Por exemplo, carro. Agora tem novos projetos no qual o carro ele pode dirigir sozinho. Mas como que ele vai dirigir sozinho, né? Então, ele tem sensores dentro do carro de proximidade, de batidas, inúmeros sensores, no qual, numa via, numa estrada, numa rua,
existem determinados postes com Wi-Fi, por exemplo, no qual ele vai se comunicando e esse Wi-Fi que está conectado a algum lugar central vai passando as informações para ele. Então, hoje a gente fala muito em indústria, fala muito em inúmeras frentes de tecnologia. A internet das coisas nada mais é que tu pegar aquela solução de um lugar determinado, numa região determinada, e desbravar as fronteiras. E tu começar a usá-las também através da internet. É claro que esse é um conceito muito amplo, né? É um conceito no qual a gente pode se familiarizar. Mas isso está tendo um ganho de escala global. O Brasil está indo para esse caminho, Estados Unidos, vários lugares do mundo. Por quê? Porque a gente começa a ter padronizações, a gente começa a ter administração, ter controles. E essa interação, ela se torna cada vez mais descentralizada. Centralizada no fato de poder pegar essa informação num país, numa outra região, e fazer com que as coisas possam sim ter uma melhor administração. Então, de maneira ampla, a internet das coisas funciona dessa maneira. Hoje, em 2005, talvez 2004, não me lembro, mas foi nesse período aí, de 2004 e 2005, eu andei várias vezes numa autobahn na Alemanha. Foi a primeira vez que eu andei num carro inteligente, que ele já tinha sensores que tinha na rodovia e no carro, que começava a apitar quando ele chegava muito perto de um carro, tá? E tinha vários níveis de apito, né? E não era ainda o carro dirigir sozinho, mas já naquela época, lá 2004, 2005, já tinha muita tecnologia embarcada que dava segurança na viagem, né? Hoje a gente tem notícia, informação de vários países do mundo que já tem as rodovias automatizadas com vários sensores que te ajudam a dirigir, dão mais segurança no trânsito, né? E oferecem toda essa eletrônica embarcada que daqui a pouco tu vai entrar no carro. Vamos pegar um jornal, vai lendo o jornal, diz assim, ó, vai para Atlântida, e o carro vai para Atlântida e dentro de alguma coisa mais ou menos assim, de ficção científica, né? Parece loucura, mas não é, já tem aí. É fato, é fato. Já tem fato. Esse teu exemplo que tu trouxeste... Lá em 2004, 2005 já tinha um carro. O interessante, e aí fazendo um gancho com a nuvem, para mim a grande diferença de hoje para o passado é que as aplicações, as metodologias, as correlações evoluíram muito nos últimos anos. E um facilitador para que tu tenha isso espalhado globalmente é a internet / nuvem. Então a nuvem, na verdade, e aí quem já tem um pouquinho mais de cabelo branco, né, a gente já está acostumado com termos do passado. Né? Eu não tenho esse problema. O que resta é branco, mas... Muitas coisas a gente já viu no passado, Sim. Só com outro nome, com uma outra moldura, mas as linhas principais continuaram e sim, teve uma evolução, conforme eu falei agora há pouco, de metodologia, de processo. Muita coisa que hoje a mobilidade de um celular, o processamento, a memória de um celular e poder embarcar aplicativos dentro do celular se conectando com estruturas disponibilizadas em centros de dados ou de processamento de dados, criou-se o quê? Criou-se uma conexão. Então, teres, por exemplo, servidores dentro de um data center que se conecta com um servidor numa outra distância e se utiliza da internet, está em nuvem. Ter aplicativos que rodam dentro de um celular que, por sua vez, se conectam com o aplicativo do carro, definindo uma aplicação de como ele vai dirigir, para onde ele vai, é uma aplicação na nuvem e se correlaciona com o quê? Com a internet das coisas. Daqui a pouco podem criar um novo codinome, cloud das coisas, né? Mas a internet ela tem uma correlação muito interessante que é a conectividade. A conexão, seja o Wi-Fi, seja por 5G, 4G ou coisa do gênero, entendeu? Chegou agora a Porto Alegre, está gerando uma polêmica, vai gerar mais polêmica aí, porque quando o Estado começa a botar a mão na coisa, as coisas começam a não funcionar.
tá? Esse negócio dos patinetes aí. Eu não sou contra que regularizem, tá? Ou que regulamentem o uso do patinete, quem pode usar, de que maneira usar, tá? Tanto que tem cidades no mundo, do primeiro mundo, em que é proibido ter patinete. Não pode ter patinete, tá? Mas eu falei no patinete por outra coisa. O patinete é o patinete, né? Pois é, o mesmo aplicativo que gerencia o uso do patinete no celular ali, que tu contrata ele, tu vai em algumas cidades da Europa, tu vê um carro parado ali, tu digita o código, pum, ele abre a porta, tu entra e sai dirigindo o carro, aí tu vai, dá o passeio que tu quer, para o carro, desabilita e paga aquele período e deu até logo. É carro, gente, não é patinete. E não é brincadeira, né? E isso tudo usa intensivamente essas redes Wi-Fi, WiMAX, ou como se chame, tá? Não interessa o nome que se dê, mas tudo isso, essa computação está toda na nuvem hoje, circula entre nuvem pública, nuvem privada e alta tecnologia, coisa que a gente, vamos ser honestos, há 20 anos atrás a gente imaginava que iria ver isso, carro, patinete, aplicativo, celular, smartphone, nossos filhos, nossos netos ali, tudo aqui. Fala aí, telefone era pi, alô, deu, logo, quando muito identificar, ó, o Giancarlo tá ligando, já era uma grande coisa isso, né? Hoje tu tem tudo no smartphone. Se for pensar no que a gente imaginava, a gente ia pra praia, ficava na linha da CRT para poder falar com a família. Né? Conta, gente, quanto tempo tu dizia, olha, eu venho amanhã, que horas eu posso vir aqui que eu quero falar com a minha mãe em Porto Alegre, tal hora. Daí tinha cabine, tu chegava, sua ligação para Porto Alegre para as 15 horas, pimba. Exato. Não faz muito tempo. Não. Faz poucos anos, se for pensar. Né? E essa velocidade, ela está cada vez mais rápida. De transformação. Eu e o meu irmão estamos entre os 100 primeiros clientes da CRT na CRT celular. Para tu ter uma ideia disso. Uma coisa... Uma lista... Bom, para comprar uma linha física, quanto tempo ficava na espera? Muito tempo. Anos, né? Conforme tu falou no começo, eu tenho família, né? Eu tenho meus filhos, né? E tenho certeza que quem está ouvindo, e você que está aqui prestando atenção no nosso bate-papo, também tem a sua família, seja seus pais, seus filhos, irmãos e coisa parecida. Uma coisa que eu levanto muito forte é a tecnologia, ela existe para nos ajudar e não para nos escravizar. Por que eu estou tocando nesse assunto? É muita informação, é muita tecnologia, é muito avanço. E a gente, por uma necessidade de ansiedade, de querer estar conectado, de pertencimento, aí falando um pouco de comportamento, né? Mas a gente começa a entrar no restaurante e tu vê a família só mexendo no celular. O acesso à informação, ele precisa cada vez mais ser saudável. Ele precisa cada vez mais ser bem utilizado e não trocar. Então, acho que uma das obrigações, né, de nós que somos pais, né, que temos nossos filhos, netos e coisa do gênero, é poder passar isso, fazer com que o uso da internet das coisas, da cloud, ela nos ajude e não nos escravize. E não faça com que a gente... não desagregue a família. Não desagregue a família. E aí existem várias questões de ensinamentos, de conversa, como esse bate-papo, que eu acho muito importante a gente poder frisar isso, né? Que a tecnologia seja usada em prol do nosso benefício e que a gente saiba muito bem o limiar entre usar de forma positiva, saudável e usá-la de forma que nos escrave, né? Faça com que a gente fique dependente daquela utilização. Então, voltando à questão do patinete, do carro, se for analisar, a gente está numa era do compartilhamento. O que é a uberização, né? O que é o Airbnb e assim por diante. Hoje... não da propriedade plena, né? É meu, só meu. Exatamente, exatamente. Existem inúmeras maneiras de tu investir, existem inúmeras maneiras de tu conduzir as tuas questões financeiras, mas eu estou falando de uma maneira executiva, né? Quantos negócios hoje
se criaram recentemente. Nós estávamos falando aqui de 15 anos, vamos pegar 2 anos. E quantos vão acontecer nos próximos anos? Segundo palestras de determinados eventos que a gente acaba participando, nos próximos 5 anos na Califórnia, até 5 anos, existirão 60% de novos empregos do que existem hoje. Tamanha a velocidade de transformação. E acompanhar tudo isso? Humanamente impossível. É difícil, é difícil. Mas hoje nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui no programa RicardoLandini.net. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. De volta aqui no programa RicardoLandini.net com o meu amigo Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix, nosso parceiro desde muito tempo. O cara fazendo sinais ali. Não para. Sinais. Roberto Aguiar, HP Video, desde muito tempo, desde 2009, 10 anos. Meu Deus do céu. Vídeos, palestras, eventos, programas de TV, vídeos empresariais, de capacitação, tudo com Roberto Aguiar da HP Video. Giancarlo, falamos dos carros, né? Porque aqui a gente fala de patinete, em vários lugares do mundo tu já aluga carro. O europeu tem essa cultura de compartilhar. Nós latinos aqui não temos essa cultura. Como é que tu vê? Tu acha que vai mudar isso aí? Porque em algumas coisas nós estamos começando a compartilhar. Por exemplo, na tua área de atuação da tua empresa. Antigamente eu queria ter o meu servidor lá no meu escritório, eu tinha que ter um CPD, técnicos, no break, toda a segurança, ter o equipamento, se desse algum problema eu perdia tudo. Não, eu já abri mão disso, né? Sabe que eu sou um cliente fiel teu, né? Tô lá, nunca mais tive problemas, porque tá lá, né? Se estragar um equipamento, o problema não é meu, tem um backup, tem segurança, tem outro redundante que está trabalhando. Fala um pouquinho dessa questão cultural para nós aí, onde é que está mudando? Tá no empresariado e no usuário, que muitos ainda preferem ter, não, esse aqui é meu. Está na garagem ou está estacionado aí na frente, mas é meu, só eu pego. O computador eu não uso, mas é só meu. Pegando um pouquinho o gancho que tu disseste, né, sobre algumas... Eu misturei um monte de coisa para te deixar agora viajar. Não, legal, acho importante. Acho que, conforme a gente falou, a gente está num bate-papo e a gente está falando... Bate-papo é o programa do Felipe Vieira, todos os domingos, 9 da noite, aqui no BateV. Muito bate-papo, muito né? Bom. Estou falando de algumas economias diferentes, né? Tanto a economia europeia, economia americana e assim por diante, tem a nossa economia... E cultura, né? Exatamente. Então, por pensar, essas economias, elas têm uma estruturação financeira de longo prazo. Então, eles conseguem ter uma maior estabilidade, né? E conseguem planejar melhor. A gente tem solavancos, então a gente precisa pagar a conta, sanar os problemas e crescer. Então, é desafiador. E falando sobre viagens, uma coisa que me marcou muito, sempre me marcou e agora voltei a ver, o que Kennedy disse há muitos anos atrás, o presidente americano. Cidadão americano, a gente só vai se tornar independente a partir do momento que tu se der conta que não fica esperando o que o governo vai fazer por ti, e sim o que tu vai fazer pelo governo. Então, eu estou falando aqui de culturas. Eu acho que a gente está num momento bom, embora estejamos com muitos desafios políticos, econômicos ou coisa parecida, mas eu acho que o cidadão brasileiro, ele está um pouco mais empoderado. Ele é crítico, ele quer melhorias, mas eu acho que está se dando conta
de que ele também tem que fazer a diferença. E a gente ter alguma coisa diferente ali na frente. Só peguei o gancho, porque nós estamos falando de culturas de DNA e está na hora da gente sair um pouco da cultura underdog, né? De ser sempre o menos. Não, nós somos iguais e a gente tem que se valorizar e tem que melhorar e fazer a sua parte. E aí, entrando no gancho corporativo, no gancho empresarial, hoje em dia existem, sim, inúmeras movimentações, e a movimentação que nós empresários que trabalhamos em fornecer a nuvem, a gente se preocupa muito em como armazenar o teu principal ativo, que é a informação, e zelar por ela da melhor maneira possível, deixando ela segura e disponível e performática. Porque quando a gente coloca alguma coisa num servidor, seja ele dentro de casa, seja ele na nuvem ou no CPD, né, com expressões mais antigas, a gente está colocando a nossa principal informação. Então, nós estamos falando aqui de informação em disponibilizar e performar, para executar aquela informação. Com o crescimento da segurança, com a evolução da segurança, com a evolução das conectividades, né, com relação à infraestrutura e comunicação, os centros de tecnologia, isso já vem há um tempo, eles estão crescendo. Então hoje, por exemplo, falar um pouco da minha experiência, né, como Datacentrix, né, como uma das empresas que eu tenho que é a Datacentrix, a gente investe em ferramental, investe em equipamentos para disponibilizar isso para o mercado. Para que o cliente final, cada vez mais, se sinta seguro, tenha acesso à disponibilidade e, principalmente, os seus clientes acessem aquela informação. A diferença entre a propriedade e o compartilhado, é que cada vez mais máquinas, equipamentos de rede, eles, em cima de uma lógica de virtualização, ou seja, transformar um em alguns, tem uma lógica de segurança cada vez mais efetiva. E se consegue, com um carro, atender vários clientes no Uber, e com um host muito mais performático, muito mais seguro, e com sinais, com planos de contingência, ter a informação do cliente final. Então, essa mudança já está acontecendo. Tu pode pagar sob demanda, pode criar um contrato de fidelização, pode ter inúmeras formas de armazenamento, inúmeras maneiras de caso caia o principal ter o secundário. Então, essa dinâmica baseada em compartilhado, disponibilidade e performance, quando tem vários integrantes, não só num lugar como em vários lugares, começa a criar soluções cada vez mais performáticas e disponíveis. Uma coisa que as pessoas, eu vi assim, vai ter um evento, tá? Na Arena do Grêmio, no Beira-Rio. E daí os caras dizem, não, teve muito acesso, o servidor caiu porque teve muito acesso. Isso não é culpa do servidor, tá? Isso não é culpa do servidor. Isso é culpa de quem contratou o serviço e não disse, olha, vem cá, nós vamos ter picos de 50 mil usuários. É só, vem cá, o Jean, eu vou ter quinta, sexta e sábado picos de 50 mil usuários. O que tu faz? Tu aumenta a performance do servidor e atende todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Se a aplicação permite suportar isso e está trabalhando legal. Com relação a isso. Então, a aplicação de vendas, tu olha determinadas grandes lojas começaram a fazer isso. Sim. Tá? Black Friday. Black Friday, eles sabem que aquele dia vai ter um monte de... parou, não pode parar o servidor, estou vendendo, tem que estar funcionando. Então, já nesse final de semana vai ter a Black Friday, que aliás uma semana já começa antes, eu quero aumentar. Eu vou te pagar por demanda diferente. E daí tu deixa livre para o cara vender. Não é essa a realidade tecnológica agora? É a realidade tecnológica. As pessoas mais próximas perguntam, né? O quanto a gente tem que estar próximo da tecnologia? Isso 100%. A gente precisa participar de eventos, participar em feiras, se capacitar, ver tendências, né? Mas tem outras áreas que são muito importantes, que quem fornece soluções de nuvem precisa estar sempre atualizado. Logística,
que é a parte de estoque e financeiro. Por que logística? Como que eu consigo colocar X processamento em cima de determinados clusters, ou seja, vários grupos de servidores, e quanto que eu vou cobrar por isso? E quanto que a gente vai evoluir e investir em cima disso? Então, tecnologia, logística e finanças é um tripé muito forte para essa área. Então, nós que somos provedores disso, a gente precisa sempre empaticamente se colocar no lugar do cliente final. O cliente final, ele tem demandas pontuais ou sempre com a mesma frequência? Como que a gente pode fazer o que a gente fala em inglês, o sizing, né? Como é que a gente vai ver o tamanho que ele vai precisar? O que ele precisa? Exatamente. Se ponderar isso de uma maneira tranquila, a coisa vai acontecer. Então, a mensagem que eu quero compartilhar contigo, com o nosso ouvinte, né, o nosso telespectador, é que o planejamento dessa capacidade, com tantos outros recursos, se torna cada vez mais fácil. Sim. Por isso que tem tantas startups. Por quê? Porque tu consegue criar soluções que tu vai aproveitar uma nuvem e ter uma retaguarda com mais estoque para poder atender. Bom, e uma certeza que eu tenho, já de muito tempo, nós já conversamos disso, né? Entre tu comprar uma Ferrari e deixar ela na garagem e usar ela de vez em quando, e tu chegar, Jean, eu vou usar a Ferrari esse domingo, das 10 ao meio-dia. O preço é completamente diferente, o investimento é outro, né? E tu usa o resto do dinheiro para fazer coisas muito mais importantes do que estar comprando uma Ferrari para deixar na garagem. Tô certo? Passando na linha do compartilhado, concordo contigo. Cada empresa, cada empresário, cada tomador de decisão... Mas é que mudou esse mercado. O cara queria ter um baita servidor que ele não precisava, ele não usava 100% aquela máquina. Aí a gente começa indo numa linha um pouco mais... Qual é o custo de utilização disso? Qual é o custo de propriedade sobre isso? Qual é o custo de manutenção sobre isso, entendeu? Começa a ficar muito caro tu ter dentro de casa. Qual é o seguro de uma Ferrari? Quem é que pode mexer na Ferrari? A partir do momento que tu tem um centro onde tem várias Ferraris, para quem tem esse centro, ele fecha contratos de manutenção, de seguro. Ele tem 2 mecânicos que cuidam de todas as Ferraris, está resolvido o assunto. Né? É a questão do compartilhado, é mais ou menos para essa linha. Mas a gente faz outro programa só para tentar convencer as pessoas que muita coisa a gente já pode compartilhar nos dias de hoje. Gercardo, muito obrigado. Ele combinou comigo aqui no intervalo, tá? Nós vamos comer um peixinho lá no mercado público, né? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e vamos lá, com certeza. Vamos lá, até um próximo programa. Até lá. Até lá.